unforgettable. That's what you are. Unforgettable. So near or far. É coisa linda, unforgettable, né? Mas nós vamos abrir o programa de hoje ao lado desse jornalista, meu querido amigo, que dedicou sua mais recente obra a um santo de devoção de muitos brasileiros. São Francisco de Assis, que por sua vida simples, proteção aos animais, é um dos mais queridos e admirados santos da Igreja Católica. Bom, e a sua vida até virou filme. E quem nos conta mais sobre ele é esse meu querido amigo Guilherme Samora. Boa noite, Gui, você tá bom? Boa noite, querido. Obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Sabe que eu adoro, né? Obrigado, queridão. Antigamente você vinha aqui como editor, se lembra, não? Editor da Quem, e agora eu sou editor da Globo Livros. Da Globo Livros, é. Estou nos Bom, livros. como é que foi o processo da escrita desse livro? Que você falou comigo há muito tempo, quando a gente estava lá, acho que quando você estava fazendo a biografia da Rita. É com a Rita, isso. Você me falou isso, né? Porque São Francisco, para mim, eu sou muito fã, né? Acho que até tem uma tatuagem, Rita né? do lado. A Rita de um lado e Francisco do outro. Desde pequenininho, eu acho que eu tenho uma coisa com bicho, você sabe? Sei. Né? Não como carne, não uso couro, eu acho que bicho tem um... Deus ali tá no bicho para mim. E então Francisco era uma coisa para mim muito natural de alguém que eu gostasse, sabe? Então eu colecionava documentos, livros, via tudo, via filme. Eu comecei a colecionar desde muito tempo coisas sobre São Francisco. Então era uma coisa que eu tinha, assim, a gente gosta de coleção, você sabe, sim, né? Pô, Disco, tudo mais, a gente tá lá, né? Então foi natural para mim começar a escrever sobre ele. E aí quando eu achei que dava, que estava bem bonitinho, aí a gente resolveu... Já recebi, você mandou autografado. Antes das lojas. Das lojas, pelo correio eu recebi. Exato, não é? Na sua casa, exato. Obrigado, querido. Aliás, você biografou a vida da nossa amiga comum, da Ritinha, né? A Rita escreveu. E ela escreveu ela escreveu a biografia toda dela, né? Com o maior orgulho. Eu participei ali, né? Como o Fantasminha, né? Que dava uns pitacos, inclusive falo sobre você no Fantasminha. E ela escreveu o prefácio desse livro, que é um... o final que eu achei... Eita, santo porreta. Santo porreta, Só Rita mesmo, né? Não, é um prazer e uma honra ter alguém como a Rita, porque assim, eu acho que é da linhagem de Francisco, entendeu? E minha amada sabe, amiga, adoro ela. Conheceu ela nos anos 60, ela já falava de bicho. Ela já tinha essa coisa também com verdade. Animal, né? Bom, ele teve uma longa trajetória. Tem o VT da Rita? Então mostra. Cadê? Francisco teve momentos de dúvida? Claro. Decepções? Também. Sofreu perseguição e até, por que não dizer, bullying, o que o torna ainda mais humano. É um exemplo de vida. Salve simpatia, São Francisco de Assis abençoe todos nós e principalmente os bichinhos. Essa é a Ritinha, muito Demais, legal. Né? Demais. Bom, ele teve uma trajetória longa, né? No século XIII, né? Foi 1200 e... Enfim, não importa. Ele veio de uma família nobre, como as pessoas sabem, né? E foi um jovem, vamos dizer, um tanto rebelde. Será que cabe isso, não? Cabe. Eu acho, inclusive, é engraçado, né? Às vezes a gente fala, não pode falar rebelde para um santo, mas eu acho que, assim, pessoas muito que mudaram muito a história, tem um quê de rebeldia, né, Rony? Claro. Eu acho que a rebeldia é importante. Sem dúvida. Né? São pessoas que questionavam alguma coisa. Ele tinha muito dinheiro, o pai tinha muita grana, ele queria seguir, tinha, né, ter seguido o caminho do pai também na parte de vender tecidos. Ele era um comerciante muito poderoso ali, uma casa muito luxuosa, grandes banquetes. E, de repente, o cara começa... Teve um chamado de Deus. Teve um chamado. E ele começa a dar a comida, dar roupa, dar o dinheiro, jogar dinheiro pela janela, né? Tipo, tem a história do... Então, assim, e o pai dele, todo mundo... Mas, assim, vamos combinar. Se fosse hoje em dia, a gente também chamaria de louco, né? Bom, é verdade. Né? Tem uma história, Gui, eu não sei se é verdade, que isso, em toda a literatura que fala de São Francisco, isso é descrito, né? Ele fica nu na frente do pai. Fica nu, não só na frente do pai, né? Na frente das autoridades todas de Assis. Porque o pai diz assim,
meu filho está gastando todo o meu dinheiro. Ele está acabando com com as propriedades, enfim, para dar para os pobres. E ele não pode fazer isso. Então, assim, como ele já estava com essa é a cena, inclusive, uma cena bem forte. Como ele já estava com todo mundo já achando que ele era meio santo, meio padre, meio isso, meio aquilo, então chamaram-se o quê? As autoridades, bispos, coisas assim, de Assis, para que te fizessem um julgamento. Esse foi o julgamento. No julgamento ele fala assim, então eu não quero mais nada do Senhor, meu pai, nada de material que venha, né, do Senhor. Eu quero, inclusive, a roupa. Ele tira a roupa na frente de todo mundo e aí vem alguém e o cobre com um manto. É uma cena sensacional. Sensacional. Né? Bom, e qual é a ligação dele com os animais? Que é onde mais se fala, né? Foi de onde até eu saí com esse amor, foi com bicho. Ele tem é louco, né? Ele vê muito Deus nos bichos também, né? As criaturas para ele são todas de Deus. Então, assim, nesse livro, inclusive, a gente fez um apanhado de histórias dele com os animais. Porque uma das primeiras vezes foram com aves. Ele tinha uma coisa muito forte com ave. Então elas vinham. Todas as representações iconográficas dele são com aves, é verdade. Porque foi das primeiras, assim. E ele começou a pregar, a fazer um sermão, e a ler um evangelho, falar de Cristo. E as aves ficaram ouvindo, segundo consta dos documentos da época. Todos pararam para ouvir. Inclusive, teve uma vez que ele estava pregando para as pessoas e as aves estavam fazendo barulho. Ele pediu licença para pregar, que as aves ficassem quietas, e elas ficaram. E só depois que ele acabou, elas voltaram a piar, enfim. Então, acho que... E tem a história do lobo, né? O lobo Guido. Sim, essa história. Que também está na capa do livro, que era um lobo que estava aterrorizando um vilarejo. E ele saiu para falar com o lobo. Falou o quê para o lobo? Eu sei que você está com fome, então assim, fica quietinho, todo mundo vai viver em paz. Você pode viver lá no meio deles se você fizer esse pacto comigo. E foi pacificado, o lobo foi pacificado e viveu os últimos anos da vida dele no meio das pessoas precisando de comida, entrava pela cozinha quando ele estava com fome, que é o lobinho que está ali junto com as... Na capa, é o lobo Guido. Bom, é claro, a santidade estava nele todo o tempo, mas para a igreja, de fato, consagrar uma pessoa como santo, ele precisa de fazer milagres. Que milagres você acha que são importantes, além do lobo? É louco, né, estar falando isso, mas Francisco tem um milagre atribuído em vida, sabia? Não. Pois é, e no livro eu conto que a ciência meio que comprova esse milagre. Porque assim, eu quis fazer um livro que não fosse exatamente um livro apenas ou descritivo, ou apenas colocando como santo. Eu fui pegar a parte também científica e tudo mais, né? Porque é um cara que esteve aqui, né? Claro. Então assim, existem coisas que ele deixou. Então tem um dos milagres que ele estaria já muito doente. Os irmãos dele estavam passando fome num inverno muito rigoroso na Itália. E ele mandou um anjo descer com um saco de pães para os irmãos. Isso é descrito em vários lugares. E esse saco, o saco onde estava o pão dentro, é mantido. Então, eles deixaram cortar um pedacinho, né, os cientistas cortaram esse saquinho e foi comprovado não só que era da década citada, como o saco teve sim pão dentro. Porque tinha coisa do fermento, né, com carbono 14, aquelas coisas, eles conseguem fazer tudo. Quando então, é orgânico, sim. É considerado meio que um milagre comprovado pela ciência. Ele, em vida, ele estava muito ruim e ele conseguiu que um anjo descesse. Mas, assim, dos milagres, assim, o primeiro milagre dele registrado depois da morte é de uma menina que tinha o pescoço colado no ombro. E logo que ele morreu, ela foi tocar no túmulo dele. E dizem que voltou tão rápido o pescoço dela ao eixo, que ela se assustou e saiu correndo e gritando. Então esse é um dos milagres levados em conta pelo Vaticano quando foi canonizado. Nessa história, nessa coisa imediatista que a gente vive, esse mundo tão, eu diria, até certo ponto, perverso. E ele tinha uma vida tão dura e com ensinamentos tão lindos. Como é que você acha que esses ensinamentos podem ser aplicados atualmente? Porque ninguém para pensar mais. Muito raro. Na sua própria individualidade, todo mundo está sempre pensando, mas e na dos outros? Que era o que ele fazia?
Como é que a gente pode aplicar isso? Pois é, né? Ele beijou feridas, né? Quando, né, ele teve um negócio, era abnegado mesmo, andava descalço, a roupa era uma coisa, era um pano grosseiro. E claro que hoje em dia dificilmente qualquer pessoa iria, inclusive, levar a sério, né? Uma coisa às vezes para a gente pensar, né, um pouco, né? Se um cara desse aparecesse aqui. Mas eu acho que ele tem muito ensinamento que a gente pode colocar. Por exemplo, você já dormiu brigado com a Kika? Alguma vez? Uma vez. Uma vez. Uma vez. Ele dizia para os irmãos que dormir brigado é a pior coisa que você pode fazer para um relacionamento e para a vida. Portanto, se você brigasse com ele durante o dia, que se resolvesse durante o dia. Nada, não podia acordar brigado com a pessoa. Esse era uma das coisas que ele exigia entre os irmãos, né, entre os franciscanos. Mas a gente acordou no né? meio da noite e resolvemos. Maravilhoso. Você imagina de que forma? Ué, não acordou brigado. Não é o que importa? É. Não é o que importa? Então é esse ensinamento que... Por exemplo... Você sabe, meu pai era um grande devoto de São Francisco e ele me dizia isso, jamais durma brigado. Olha só, meu pai me ensinou isso. Está vendo só? Não, e tem muitas coisas que eu acho que a gente consegue... Eu acho que assim, humildade é algo que sempre chique, né? Aliás, as pessoas verdadeiramente grandes são sempre humildes, você já percebeu? Mas com certeza, o luxo, eu acho que no fim a gente vai vendo, é uma coisa que a gente aprende também com ele, está na simplicidade, né? A gente não precisa de muita coisa, né? Vamos combinar? Claro. A gente fala aqui Claro que a gente gosta, né? Ninguém é bobo de falar, a gente gosta de um conforto, a gente gosta de comer bem. Lógico. A gente quer uma roupa legal para sair. Mas acho que no fim das contas, né? Eu acho que a felicidade não vai estar nessas... Seguramente não. E eu acho que ele mostra isso de uma maneira muito radical, que eu acho que ninguém hoje em dia consegue seguir uma coisa dessa, né? Do tipo... E ele era muito simples, né? Ele dizia, inclusive, que ele era ignorante, porque ele teve muito pouco estudo. Tem documentos dele que eu coloquei no livro, que ele escrevia de maneira muito simplória até, assim. Sim. Mas com ensinamentos, assim... Tanto que os chamados que ele teve, ele demorou um pouquinho para entender. Ele interpretava de outras maneiras. E é muito louco perceber que um dos chamados foi quando ele viu a cruz de São Damião. Sabe aquela cruz famosa, né, que tinha? E a cruz falou, né, com ele, falou assim, eu quero que você reerga, reconstrua a minha igreja. Ele levou ao pé da letra. Ele começou a reformar igrejas que ele via em ruína. Não era uma coisa essa é a cruz de São Damião, que é sensacional, né? E essa cruz, ele viu a boca mexendo e falou, reerga, reconstrua a minha igreja. A gente pensa... Claro, um cara como esse... Fisicamente vou reconstruir. Ele foi lá com o tijolinho, chamou os irmãos e começou a reconstruir igrejas que ele achava em ruína. Assim. Vamos mostrar a capa do livro do Gui de novo? Vamos, porque essa capa é absolutamente emblemática com esse lobo. E quem conhece a história sabe. Bom, esse é o livro Francisco, da editora Globo Livros. E tem Você vai lançar aquele outro aqui também, hein? Não vou dizer qual é, não. Vou. Vamos fazer um sobre ela, um especial, assim? Vamos. Tá bom. Obrigado, querido, por ter vindo, viu, Gui? Eu que agradeço, adoro estar aqui. Guilherme Samora, nosso amigo querido, que veio trazer essa coisa bonita, que é a história de São Francisco de Assis. Obrigado, Gui. Um beijo para você, querido. Dá um beijo na Ritinha. Pode deixar.